Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Casa do Senhor, sejam bem-vindos a mais um grupo de jovens. Eu sei que podem ver os vossos calendários, hoje não é o terceiro domingo do mês, mas foi uma coisa pontual e graças a Deus podemos, mesmo neste mês, fazer o grupo de jovens e podemos estar todos juntos aqui para louvar, agradecer a Deus e também estudarmos um bocado mais aquilo que nós temos vindo a estudar ao longo destes cultos, que é o livro de 1 Samuel. E é muito bom podermos estar a fazer este estudo continuado, ainda que com um mês de intervalo, mas só que eu sei que a maior parte, se não todos, lembram-se daquilo que nós já estudámos até agora, já estudámos algumas partes importantes, bastante importantes, e que tiveram muitos ensinamentos para nós, e certo, se Deus assim o permitir, continuaremos este estudo e podemos aprender mais sobre Deus e sobre os seus propósitos. Queria pedir que pudéssemos ficar de pé. Vamos iniciar o culto com dois corinhos. Dois corinhos que nos lembram a alegria que nós devíamos ter em fazer parte do povo de Deus, a alegria que nós devíamos ter em louvá-lo por todo o sítio onde nós estejamos, em qualquer sítio em que Ele nos coloque, em qualquer sítio onde sejamos colocados por Ele para servir, para viver, para estar, nós devemos louvá-lo. E devemos estar alegres em fazê-lo. Devemos ter uma alegria que não se consegue medir por aparelhos de medição humanos. Né? Devemos ter uma alegria que vai para além de todo o entendimento e devemos louvá-lo e agradecê-lo por quem Ele é. Então vamos iniciar este culto de jovens cantando o primeiro coro, Desperta o Louvor. Sentimento de querermos louvar a Deus porque como Ele não há ninguém. E o próximo coro que nós vamos cantar reflete e lembra-nos disso mesmo, que Deus é o único Deus que é todo-poderoso, que é supremo, soberano, maravilhoso, incomparável. É o Deus que nós adoramos e é aquele único que tem todas estas características. Há muitos nomes para Deus, muitos nomes que refletem as suas características. E neste nós cantamos bastantes. Supremo, soberano,
incomparável, formoso, majestoso e único. E esta característica particular do ser único deve nos levar a não ter qualquer tipo de receio de falar dele, a não ter qualquer tipo de receio de o louvar onde quer que nós estejamos. Então vamos todos juntos cantar o coro Deus Supremo És. E isto é verdade. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, não há em qualquer lado nenhum de terra, do universo, Deus como o Senhor. Isto é uma verdade que nós queremos lembrar e queremos sempre estar bem firmes nela. E é por isso que nós louvamos a Deus com o coração aberto e queremos realmente dar-lhe toda a glória e toda a honra. E continuando neste ambiente de louvor e de adoração, eu pedi ao André que nos pudesse dirigir uma palavra de oração ao nosso Deus. Pai, obrigado esta manhã por podermos estar aqui enquanto igreja, obrigado por podermos estar juntos, por podermos cantar estas verdades, porque não há no céu, não há na terra, não há no mar um Deus como Tu. Estamos gratos por esta realidade, estamos gratos porque te podemos conhecer, estamos gratos porque por tudo aquilo que Tu fizeste por nós, pelo Teu amor por nós. Queremos pedir esta manhã que Tu possas que nos possas ajudar, que nos possas ajudar a estar atentos à Tua Palavra, que possamos ser transformados por ela, possamos ser moldados por ela. Pedimos pelo Teu servo que nos vai ministrar a Tua Palavra e oramos que, de facto, esta manhã, cada um de nós possa continuamente, mas sair daqui com um coração que tenha escutado e possa ser transformado ao longo da semana, que possamos aplicar a Tua Palavra na nossa vida ao longo da semana. Pedimos estas coisas, oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Realmente é muito bom podermos estar todos juntos a louvar o nosso Deus enquanto igreja. Como disse no início, este é o culto de jovens, que nós vamos continuar a estudar o livro de 1 Samuel. E para isso, hoje temos na nossa presença o pastor Paulo Barata, que muito amavelmente aceitou
o nosso convite de poder nos ajudar a continuar a estudarmos este livro que tantos ensinamentos tem para nós. De anúncios, temos alguns anúncios. Em primeiro lugar, os pedidos de oração que têm vindo a ser projetados todas as semanas. Não nos esqueçamos de orar por estes irmãos e irmãs que estão a passar por momentos mais difíceis, que a Igreja toda se possa unir em oração a favor deles. Nós sabemos que não somos nós que fazemos as mudanças na vida das pessoas, nós podemos estar lá, podemos dar apoio, dar consolo, ser um ombro amigo, mas de facto quem tem poder é Deus, né? Mas só que é muito importante e muito bom podermos interceder uns pelos outros, porque isso demonstra o amor que nos deve unir enquanto Igreja do Senhor. E outros anúncios, não sei se repararam, devem ter reparado, mas nos vossos bancos, em alguns bancos está o refrigério, podem levar para vossas casas e beber. E também anunciar que partiu para o Senhor a avó do nosso irmão, do nosso querido irmão Etienne, partiu para o Senhor, e que nós possamos também orar por consolo para a família e por este momento mais difícil que se está a passar na família do Etienne, que possamos todos juntos também, para além dos pedidos de oração e das pessoas que passaram ali, possamos todos juntos orar por consolo e por ânimo para a família do Etienne. De anúncios, não sei se mais alguém tem alguma coisa a anunciar. Pronto. Se não, vamos prosseguir com o nosso culto e vamos, antes de ouvirmos aquilo que Deus tem para falar connosco esta manhã, vamos cantar mais um hino. E este hino é um hino que já bastante gente conhece, nós já o cantámos aqui, e eu acho engraçado e interessante o facto de como o hino começa, porque é uma maneira de, muitas vezes, o salmista começa os seus salmos desta maneira, que é o primeiro verso do hino diz: "Ó minha alma, bendiz o Senhor". E eu sei que há alguns, acho que ainda são alguns, bastantes salmos em que o salmista faz mesmo este pedido, ele próprio, né? A minha alma bendiga o Senhor. E eu acho isto muito interessante porque, de facto, demonstra a necessidade que nós temos de constantemente nos lembrarmos que é bom e faz bem e é certo e é correto e é a resposta natural à contemplação que nós fazemos de Deus, da sua criação, do seu favor para connosco. A resposta natural é louvar-no. Louvar-no com todo o nosso ser, louvá-lo com toda a nossa alma, com toda a nossa força. E que isto seja nós vamos cantar agora e que nós possamos meditar na letra, mas que isto podemos levar isto connosco para as nossas casas, para o nosso cotidiano. Que no nosso dia-a-dia nos lembremos de dizer à nossa alma: louva a Deus com tudo aquilo que tu tens, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o coração. Louvemos a Deus. Eu pedi que pudéssemos ficar de pé neste coro e vamos cantar todos juntos 10 mil razões.
para louvar o nosso Deus. Amém. Podem sentar-se e... Pois, esqueci, desculpa. Então, podem colocar-se aqui outra vez, desculpa. Esqueci-me completamente da coleta. Sim, podemos cantar este hino outra vez. Este hino é bonito. Vamos proceder à recolha da oferta para a obra do Senhor. E peço desculpa pelo meu esquecimento. Senhor,
levámos 20 mil razões. Ainda tínhamos mais. Realmente é muito bom podermos louvar o nosso Deus. Podem sentar-se. E agora vamos estar atentos, com ouvidos de ouvir, com corações abertos à mensagem que Deus tem para nos transmitir hoje por parte do Pastor Paulo, e que possamos mesmo estar atentos, sem distrações, àquilo que Deus tem para nos dizer hoje. Eu já chamo aqui o pastor, vou só aqui proceder à desinfecção do local e já chamo. Bom dia. Saudar a todos com a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. A pandemia trouxe-nos uma série de contingências. Estar aqui encaixotado não é definitivamente a melhor forma de estar convosco, até porque eu, quando o Senhor me dá a graça de podermos visitar outras igrejas, outras expressões locais do reino, sempre gosto de ter a ideia que estamos a antecipar o céu, não é? Porque no céu o que nós vamos estar a fazer é isto juntos, não é? Louvar com toda a certeza, com muito mais do que 10 mil razões, muito mais do que 20 mil, mas essa certamente será a nossa experiência. E certamente não teremos estas contingências. Eu não estarei a olhar para vós com essas máscaras. Aliás, essa é uma marca da antiga aliança, não é? O véu que separava, agora temos uma máscara que nos separa. Eu até queria propor que nós pudéssemos andar com uns emojis, que agora se usam muito na comunicação digital, para que nós pudéssemos perceber, porque eu não sei se os irmãos estão felizes. Estão felizes? Parece-me que pelo som que estão, eu não consigo imaginar um melhor lugar para estar agora nesta hora, senão na presença do Senhor, com aqueles que são o seu povo, para o louvar e para o honrar e para o glorificar e também, naturalmente, para o ouvir. Eu quero muito agradecer a oportunidade de poder estar convosco, aos jovens, do Tiago também, pelo convite para podermos estar juntos aqui, mas faço com muito temor e tremor, porque quando somos convidados e nos dá uma tarefa como aquela que eu recebi, não é fácil, mas fazemos tudo na dependência do Pai, da sua graça e do seu poder e da sua autoridade. E oramos para que o Senhor o possa fazer hoje também nesta manhã. Para os irmãos que não me conhecem, esta igreja, esta comunidade local tem um lugar muito particular na minha vida, na vida do meu primo Américo, que está ali ao cantinho. Porque a nossa herança espiritual está localizada aqui a 36 km de distância, em Vila Nova de Ceira, onde há cerca de 70 anos um casal amoroso e obediente ao Senhor respondeu positivamente à chamada e foi para ali, para aquele lugar, para partilhar o Evangelho. A nossa avó, os nossos avós, meus e do Américo, foram dos primeiros a responder à voz, ao chamado. E isso teve um efeito transformador na nossa família. Foi a forma do Senhor entrar, tocar e chamar as nossas vidas. E por isso ficámos naturalmente ligados. E tenho uma memória muito forte dos dias 15 de agosto, em que vinhamos para os batismos e depois à tarde congregávamos aqui, e não esqueço de forma alguma esses momentos. E por causa disso também, depois de muitos lugares onde o Senhor nos levou a estar também a servir, quis o Senhor que nesta época e neste tempo estivéssemos aqui a pouco mais de 44 km, na linda vila do Turviscal. Eu não sei se os irmãos, alguém conhece o Turviscal aqui? Ok. Os que não conhecem precisam de conhecer, porque provavelmente Deus começou a fazer o mundo a partir do Turviscal. Não sei, deve haver um estudo qualquer
que diz isso, eu não sei, não conheço, mas o Trubiscal é um lugar de facto maravilhoso para estar, acima de tudo porque para mim hoje é o lugar onde o Senhor quer que nós estejamos, também ali com a Igreja, que é um privilégio, aliás a Igreja manda um abraço e manda também a Raquel, porque a Raquel é uma enviada também do Trubiscal até vós, mas quis o Senhor nesta época que estivéssemos aqui perto e também quis o Senhor que nos desse a oportunidade, de uma forma que eu muito agradeço ao Senhor, de podermos neste tempo caminhar mais junto com a congregação lá em Vila Nova de Ceira e de Góis, que eu peço que os irmãos orem. Foram tempos muito difíceis. Se para as congregações maiores este tempo de pandemia foi difícil, para as pequenas congregações ainda mais, pelas limitações, as restrições. Pela graça de Deus, temos retomado os cultos semanais, embora quinzenalmente em cada uma das congregações, portanto em Góis e Vila Nova de Ceira. Os irmãos estão aqui perto e ao domingo à tarde, se nos visitarem, certamente será uma alegria, um entusiasmo para aqueles irmãos ali. Eu estou certo que, em nome do Américo, também estou a falar aquilo que é o sentimento das congregações ali, da irmã Helena também, que o Senhor tem usado de uma forma preciosa. Mas orem e acompanhem-nos. E então nesta fase tenho tido então pela proximidade o privilégio de estar mais próximo também do lugar onde o Senhor fez uma obra e começou uma obra que teve e que tem um efeito eterno. Tem um efeito eterno na minha vida, na vida da nossa família, foi de trazer o Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova até nós. E por isso somos muito gratos e por favor continuem, eu sei que a Igreja aqui sempre tem feito esse investimento, continuem a cuidar e a investir junto destas congregações aqui bem perto de nós. 1 de Samuel, capítulo 3. E estamos num culto de jovens, dirigido pelos jovens, e se há um tema, um assunto que hoje em dia é transversal e impactante para a vida de um jovem, tem a ver com a comunicação. Mas este não é só um assunto para jovens, porque nós, os menos jovens, por assim dizer, para não usar outro termo menos simpático, os menos jovens também lidamos com o assunto da comunicação. E é um desafio diário, constante para nós, lidar com a comunicação. E quando eu me aproximei deste texto, mais uma vez, do capítulo 3 de 1 de Samuel, de facto houve um assunto que o Senhor trouxe imediatamente ao meu coração, que tem a ver com a comunicação. Acho que está muito presente neste texto. E ele é um texto absolutamente sublime, aliás, como toda a palavra, um texto absolutamente sublime para as nossas vidas. E eu queria propor que pudéssemos começar por ler o texto e assim, desta forma, nos aproximarmos da palavra e daquilo que o Senhor tem para nos dizer hoje. E diz assim a palavra do Senhor em 1 de Samuel capítulo 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, depois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa a Israel, a qual todo o ouvido lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei.
porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifícios, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu, e disse Eli: o Senhor é o Senhor, faça o que bem lhe aprouveres. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra e que Ele possa tocar os nossos corações com ela. Amados, naturalmente há muitos aspectos deste texto que acabámos de ler que hoje não poderemos considerar nem meditar, mas quero então convidar todos a uma reflexão e a nossa atenção para este importante aspecto da nossa relação com Deus e muito presente neste texto, que tem a ver com a comunicação. Mas para meditar sobre este assunto da meditação, à luz da comunicação, à luz deste texto de 1 de Samuel, nós precisamos de manter em mente um outro texto que não vamos abrir, eu vou lembrá-lo porque nós conhecemos-lo muito bem, de Hebreus capítulo 1 e versículo 1. Porque Deus, através do autor, do escritor da carta aos Hebreus, lembra que anteriormente Deus falou aos nossos antepassados de muitas maneiras, por intermédio dos profetas, mas agora, nos nossos tempos, Ele está a falar através do Filho, a quem deu todas as coisas e por meio de quem criou tudo o que existe. Há uma diferença abismal na forma de comunicar entre o tempo e a experiência de Samuel e nós hoje aqui. Estamos num novo tempo, estamos numa nova aliança. Esta nova aliança trouxe consigo alterações também no que diz respeito à comunicação de Deus. No entanto, o problema que existiu no passado e que ainda existe hoje com este assunto da comunicação é o mesmo. E não tem nada a ver com a forma como Deus comunica. Porque o Deus de Samuel é o mesmo Deus hoje e vai ser o mesmo Deus eternamente, e Ele tem todos os recursos para comunicar. O problema da comunicação no tempo de Samuel e hoje para nós tem a ver com o nosso coração. Aliás, a carta aos Hebreus é muito clara em nos explicar isso. É o nosso coração. Meus amados, eu sou apaixonado por este assunto da comunicação. Uma boa parte da minha vida, antes do Senhor me ter chamado para a obra desta forma mais dedicada também em termos de tempo, a minha vida foi dedicada à comunicação escrita, impressa. Durante 24 anos tive uma gráfica e, portanto, o assunto da comunicação estava todos os dias comigo. Mas eu sou realmente apaixonado por este assunto, porque a comunicação é, de facto, um dos maiores desafios que nós temos na nossa vida. Também na nossa vida espiritual, mas na nossa vida de todos os dias. Há um exercício que os irmãos podem fazer e que nos ajuda a compreender um pouco daquilo que é hoje a ciência da comunicação, por exemplo, através da publicidade. Os publicitários são realmente homens e mulheres capacitados de formas de comunicar absolutamente extraordinárias. Os irmãos provavelmente lembram-se de há muitos anos atrás ter ficado na vossa mente um determinado anúncio de um determinado produto, porque houve uma música, houve uma palavra, houve uma frase que ficou e que nunca mais nos saiu da mente. Hoje em dia, obviamente, com o aumento dos meios de comunicação, tudo isto ganhou uma dimensão diferente. Mas estas pessoas que investem na comunicação usam todos os recursos para captar a nossa atenção, para que num momento, num segundo, nós sejamos desafiados a fixar e até tomar decisões. Porque, em última análise, é isso que eles querem. Eles querem que a gente compre, que a gente vá, que a gente faça.
quando consideramos este assunto da comunicação com o Pai, e em particular a comunicação de Deus para connosco, nós precisamos de entender uma realidade que eu creio que, por vezes, eu pessoalmente me tenho esquecido. Em João capítulo 17, nos versículos 15 e 16, o Senhor Jesus, ao orar ao Pai, faz uma declaração que é absolutamente essencial para nós não nos esquecermos todos os dias. E que dá uma boa imagem daquilo que nós estamos a viver todos os dias. Porque Jesus está a orar ao Pai e está a dizer ao Pai que nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. O Jesus está a dizer ao Pai, e eu preferia que ele tivesse pedido ao Pai para nos tirar imediatamente deste mundo, mas ele disse e orou ao Pai: não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E depois no versículo seguinte diz de facto algo que é absolutamente essencial para todos os dias da nossa vida: é que nós não somos deste mundo. Ainda estamos aqui temporariamente, mas já somos de outro mundo, tal como Jesus não era deste mundo. Amados, viver num lugar ao qual nós não pertencemos não é fácil. E eu, na minha caminhada com o meu primo Américo, ele tem tido uma experiência absolutamente extraordinária ao longo da sua vida de trabalhar em lugares tão diferentes como, eu já perdi a conta, mas desde o Sudão, Angola, Moçambique, bom, inúmeros lugares, não é? Cabo Verde. E obviamente viver num lugar ao qual nós não pertencemos não é fácil, porque a cultura é diferente, a comida é diferente, a forma de relacionar é diferente. Amados, nós vivemos isso todos os dias. Nós estamos num mundo ao qual não pertencemos, que o Senhor Jesus pediu ao Pai para nós permanecermos aqui, ainda durante algum tempo. E é neste mundo ao qual nós não pertencemos, mas que ainda estamos temporariamente, que nós temos que ouvir Deus falar connosco. E nós estamos num mundo onde jaz o maligno, onde Satanás ainda tem alguma liberdade. E eu creio que todos nós já percebemos que Satanás não tem muitas dificuldades na comunicação, pois não? Ele tem realmente muita facilidade em comunicar. Ele não tem limites na forma e nos meios de comunicação. E aqui é bom lembrar que Satanás não comunica melhor do que o nosso Deus, nem de todo, de todo. O nosso Deus comunica muito melhor, porque Deus é perfeito, é bom, é o Criador de todas as coisas. Mas há um problema. Há um problema. E o problema nesta matéria tem mais uma vez a ver com o nosso coração e com o lugar onde nós estamos. Obviamente, é muito mais fácil comunicar no mundo caído as coisas deste mundo caído do que comunicar no mundo caído as coisas que não são deste mundo. E este é um desafio que nós temos que enfrentar todos os dias. Aliás, para nós que estamos aqui, que já tivemos o privilégio de ser pais e mães, aprendemos isso muito rapidamente, porque os nossos filhos, nós não precisamos de lhe ensinar o que é errado. No entanto, o que é certo temos que estar constantemente a ensinar, não é? Eles aprendem muito facilmente o que é errado. No entanto, o que é certo é um sacrifício, é um investimento de vida para os nossos filhos. E por isso dá-nos uma imagem da dificuldade que nós temos de comunicar com Deus, que é o Deus de todas as coisas, mas fazê-lo num ambiente em que estamos, que não é o nosso ambiente, de todo não é o nosso ambiente, e que tantas dificuldades nos traz nesta comunicação. Quando pensamos na vida dos jovens e na realidade de um jovem hoje em dia, isto ganha provavelmente uma dimensão ainda maior. Quando hoje, e sabem os mais novos, não sei se sabem, se lembram, mas já houve tempo em que não havia telemóveis, sabem disso, não é? Havia tempo em que era possível viver e nós éramos felizes, não é? Nós éramos felizes sem telemóvel. Até mandávamos cartas, ficávamos à espera semanas que as namoradas nos mandassem um postal, era interessante. Quando eu vinha passar férias aqui à Vila Nova de Ceira, havia um telefone, que era da nossa prima, e então havia um telefone, e então lá de vez em quando alguém nos telefonava, a gente ficava muito felizes, mas não havia telemóveis, tinham que nos chamar para nós irmos ao telefone. Hoje em dia a comunicação abalrou a nossa vida de tal forma que tem um lugar e tem um impacto muito além daquilo que se calhar seria desejável. Claro que nem tudo é mau. Aliás, esta pandemia veio mostrar um pouco disso. Hoje em dia, por isso temos meios digitais a serem usados,
Hoje em dia até podemos chegar com a mensagem do Evangelho a outros lugares onde anteriormente não chegávamos. É verdade. Mas a dificuldade, o desafio continua aí. E não baixou, não diminuiu. Pelo contrário, eu creio que aumentou. Mas eu quero acreditar que a vossa experiência não será muito diferente da minha. E a vossa experiência provavelmente tem como a comunicação, ouvir Deus falar, como um dos maiores desafios diários da nossa vida. Ouvir Deus falar. Será que Deus quer que eu faça isto? Será que Deus me está a dizer para ir para ali? Será que Deus me está a dar esta informação? Todos os dias somos confrontados com essa realidade e é um desafio, é um desafio. E essa dificuldade está bem presente neste texto e foi por isso que este assunto saltou imediatamente ao meu coração. E neste texto nós podemos ver, pela experiência de Samuel, algumas das dificuldades que ele teve no que diz respeito à comunicação. O versículo 1 e o versículo 4 mencionam-nos uma das dificuldades que Samuel teve. Ele era jovem, era inexperiente. E nós sabemos, jovens que estão aqui, vai haver uma altura em que vocês vão perceber, quando forem mais velhos, que afinal não sabiam tanto assim, não é? Eram mais inexperientes. Nós, os mais velhos, já passámos por isso. Às vezes esquecemos também disso, mas a verdade é essa, não é? A inexperiência dificulta. E para Samuel, esta foi, sem dúvida nenhuma, uma dificuldade. Provavelmente Samuel era muito novinho, teria provavelmente ali por volta de 12 anos. Já agora, lembrar Samuel, e os irmãos têm estado a acompanhar este livro, Samuel é resultado de um clamor. Samuel é a resposta de Deus à oração de Ana, mas Samuel também é resultado da resposta de Ana à fidelidade de Deus, e é por isso que Samuel se encontra nesta circunstância no templo com Eli, porque Ana entregou o seu filho, a dádiva do pai para ela, manifestação de um amor sublime do pai para Ana. Isso está extraordinariamente bem registado no canto de Ana. Este Samuel está agora ali no templo, está a ser criado, está a crescer num ambiente absolutamente sublime, perto de Eli, e ainda novo, então provavelmente por volta de 12 anos, já exposto também a outras situações graves que nós vimos anteriormente, os filhos de Eli, tudo aquilo que estava a acontecer, a própria experiência e dificuldade de Eli em lidar com todos estes desafios da vida espiritual e da vida com Deus. Estava ali Samuel. A primeira dificuldade é porque ele era muito novo. Ele era novo. Ele não tinha experiência. E isso, muitas vezes, é uma dificuldade para nós. E eu queria chamar a atenção que no que diz respeito à nossa vida com Cristo, não é uma questão de termos 20 ou 30 anos de idade, ou 40 ou 50. Tem a ver com a nossa maturidade e o nosso crescimento espiritual. Às vezes, até temos muitos anos de caminhada, mas somos novos. Aliás, nós somos alertados pelo apóstolo Paulo sobre isso, para que cresçamos, para que não fiquemos sempre numa posição de infância espiritual. E às vezes é isso que acontece. E quando nós estamos nessa infância espiritual, é difícil ouvir Deus. Samuel era novo, era inexperiente. Havia outra circunstância que está no versículo 1. Naquele momento, Deus não estava a comunicar novas coisas com muita regularidade. Diz o texto que eram raras as expressões de comunicação de Deus. Não eram frequentes. Mas amados, a comunicação anterior estava presente. Deus não tinha deixado de falar. Tudo aquilo que Deus já tinha dito anteriormente estava presente e era real. E eles sabiam. Eli sabia. E Samuel estava a ser exposto àquilo que Deus já tinha dito anteriormente. Mas esta, sem dúvida nenhuma, é uma circunstância particular. Porque num determinado momento, Deus não estava a falar com a mesma regularidade e a manifestar-se da mesma forma que o fez anteriormente. E eu creio que isto é tão atual, amados. Muitos de nós, se calhar, nos questionaremos no nosso coração porque é que Deus não está hoje a fazer o mesmo que fez no passado. Porque é que, de repente, o Rio Mondego não abre as suas... não se abre e nós não atravessamos, enquanto igreja, o Rio Mondego para o outro lado. Deus está a falar de formas diferentes. Deus está-se a manifestar de formas diferentes. E nós precisamos estar atentos a isso. E o facto de Deus estar a falar de formas e em quantidade diferente não pode pôr em causa
que Ele está a falar e que Ele já falou e que Ele vai continuar a falar. Mas esta era uma circunstância com a qual Samuel lidava. Deus não estava a comunicar na mesma forma e na mesma intensidade que anteriormente. Uma outra dificuldade que está presente no versículo 7 é que Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Ainda não conhecia o Senhor e a forma como Ele falava. Diz o versículo, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Samuel estava num estágio em que ainda não tinha sido exposto a essa comunicação. E essa é uma dificuldade. É uma dificuldade. E é um desafio para nós hoje também. Samuel vivia no templo, no tabernáculo, certo? E não tinha sido exposto à palavra. Ainda não conhecia o Senhor como precisava de conhecer e como vinha a conhecer na sequência deste episódio, quando Deus de facto se revela ao seu coração. E sabem, nós precisamos de conhecer. Os irmãos provavelmente passam essa experiência. Às vezes ligam para nós, hoje em dia os telemóveis, mais uma vez, já nos dizem quem é que está a ligar, não é? Mas antigamente não era assim, pois não sei se lembram, mas antigamente o telefone não dizia de onde é que estava a vir a chamada. A gente levantava, dizia tu, e normalmente a primeira palavra, é fulano tal. Porquê? Porque nós conhecemos a voz, não é? Conhecemos o tom daquela voz, conhecemos aquela palavra. Nós conhecemos, isso é uma realidade da nossa intimidade uns com os outros. É conhecer a voz daquele que comunica connosco. Samuel ainda não conhecia, ainda não tinha essa intimidade com o Pai e não conhecia o falar do Senhor. Isso foi uma dificuldade para Samuel. Mas o versículo 5, e não só, todos os versículos abaixo, mencionam uma outra dificuldade que Samuel experimentou, é que Samuel confundiu a voz do Senhor com a voz do sacerdote. Ele ouviu Deus a falar, a chamar, e pensou que era Eli. Eu estava a olhar para este versículo e estava a pensar como isto é tão fácil de nos acontecer. Confundir a voz de Deus com a voz de alguma outra pessoa ou entidade. De facto, esta confusão criou um fator de distração para Samuel, ao ponto de ele não perceber que quem estava a chamar não era de facto Eli, mas era Deus. Ele confundiu aquele chamar, que deveria ter sido um chamar, e nós hoje questionamos, mas como é que foi possível Samuel confundir Deus a falar com ele com a voz de Eli? Foi possível e está aqui no texto. É possível isso acontecer. É possível ouvirmos Deus, ouvirmos uma voz e confundir a voz de Deus com a voz de alguém que Deus está a usar para dizer alguma coisa. Amados, estas circunstâncias criaram alguma dificuldade na comunicação entre Deus e Samuel. E vejam, nem o facto que está mencionado no versículo 1, de que Samuel dormia e vivia no templo, vejam, o texto diz que ele dormia ao lado da arca do Senhor, da arca do concerto. Não podia estar fisicamente mais próximo daquilo que era a manifestação de Deus naquele tempo e naquelas circunstâncias. Mas nem isso resolveu o problema da comunicação. O que nos leva também a considerar que não é por andarmos e estarmos fisicamente perto que o problema fica resolvido, embora seja uma vantagem, como vamos perceber. Mas nem isso resolveu ou minimizou esta dificuldade que Samuel teve em ouvir o Senhor a falar. Mas eu gosto sempre de dar mais ênfase às boas notícias do que às más, ou às dificuldades. E a verdade é que o texto nos dá indicações e nos mostra aspectos que ajudaram muito Samuel a chegar ao momento, porque ele chegou ao momento de ouvir o Senhor a falar. E esses aspectos também precisam, acima de tudo, ser considerados no nosso coração, à luz deste texto, para que este aspecto importante da nossa vida, da comunicação de Deus para connosco, seja uma experiência saudável. O primeiro aspecto
como eu já mencionei, e que o versículo 3 bem registra, é que Samuel estava literalmente, fisicamente, no lugar onde Deus se revelava, no lugar da intimidade. Tendo-se deitado também Samuel no templo. Samuel estava fisicamente. Embora isso não resolvesse o problema, eu não tenho dúvida nenhuma que essa foi uma vantagem. Essa foi uma vantagem para Samuel. Ele estava no lugar onde Deus se manifestava. E como é bom poder estar no lugar onde Deus se manifesta. E amados, hoje esse lugar não é mais esta casa. Pode ser, mas não é esta casa. Porque Hebreus é muito claro em nos dizer que nós somos a casa onde Deus habita. E é muito bom nós estarmos perto, estarmos na casa onde Deus está, se revela e é onde há intimidade. Nesta nova aliança, na igreja, no seio da igreja. Esse é, sem dúvida nenhuma, um aspecto que facilitou. Samuel estava perto. Estava perto. Mas o versículo 5, o versículo 6 e o versículo 8 mencionam e registram um outro aspecto importante e que ajudou Samuel. É que Samuel também não só estava no lugar, mas tinha alguém, tinha Eli. E amados, nós já perceberam e vamos perceber mais. Eli tinha problemas, teve dificuldades na sua vida e pagou o preço dessas dificuldades no seu relacionamento com Deus. Mas Eli era um homem temente a Deus. Eli era um sacerdote. Eli era um homem com discernimento espiritual e estava perto de Samuel. E por isso, porque Samuel estava perto de alguém com essas características, foi Eli que disse, percebeu, espera lá, o que está a acontecer é que Deus está a falar com Samuel. E foi Eli que ajudou Samuel a perceber, olha, quem está a falar contigo é Deus. Deus. Amados, é tão importante, tão importante. É por isso que a igreja é tão importante. Estamos perto uns dos outros, daqueles que são tementes ao Senhor, daqueles que ouvem, que têm discernimento e entendimento na sua vida também para ouvir o Senhor. Poderão ter problemas, com certeza, todos teremos problemas. Eli tinha os seus problemas, mas Eli era um homem que sabia quando Deus falava e foi determinante para Samuel ouvir. O versículo 10 dá-nos uma indicação de um outro aspecto que facilitou a comunicação de Deus com Samuel. É porque não há dúvida nenhuma que Samuel tinha um coração obediente e submisso. Um coração disponível. Porque quando ele ouviu de Eli, olha, quando ouvires novamente a chamar, responde. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E foi isso que Samuel fez. Samuel não foi procurar outra opinião, não foi procurar outra sugestão. Samuel fez aquilo que aquele homem, que ele conhecia, que ele reconhecia como alguém que conhecia a voz do Senhor, lhe disse para fazer. E Samuel, de uma forma obediente, fez. Amados, eu acho que estes são, sem dúvida nenhuma, bons princípios para ouvir o chamar de Deus. Ouvir o chamar de Deus. E neste ponto eu queria chamar a nossa atenção para um aspecto muito interessante deste texto. É que até aqui, o que Deus teve a fazer foi chamar Samuel. Ele não falou com Samuel ainda. Ele só estava a chamar Samuel. É porque primeiro Deus chamou Samuel e só quando Samuel entendeu quem estava a falar com ele, então é que Deus começou a comunicação para Samuel. Quando Deus nos está a chamar, Ele ainda não está a comunicar connosco, Ele só está a captar a nossa atenção. E, amados, eu acho este um desafio tremendo da nossa vida. Porque muitas vezes nós ouvimos o chamar e pensamos que Ele já comunicou. Não, Ele tem coisas para nos dizer, Ele só pediu a nossa atenção. Sabem como nós fazemos com os nossos filhos? E chamamos os nossos filhos e eles vêm à nossa presença e eles ficam a olhar para nós à espera que nós possamos dizer alguma coisa. E nós às vezes com Deus, sabem o que é que nós fazemos? Chamamos, somos chamados e depois, ok Deus, eu ouvi. E depois seguimos, esquecemos de ouvir o que Deus tinha para dizer. Até aqui, amados, a única coisa que esteve a acontecer foi Deus a captar a atenção de Samuel até ele entender que quem ia falar, quem estava a falar com ele, era o próprio Deus. E tinha uma coisa importante para lhe dizer. Muito importante para lhe dizer.
E aqui, obviamente, vai residir um outro problema que nós temos, uma outra dificuldade que nós temos com a comunicação de Deus. É o conteúdo dessa comunicação. O que é que Deus nos está a dizer? Amados, o versículo 15 dá-nos nota de que Samuel ficou aterrorizado com aquilo que Deus lhe disse. Ele ficou com medo. Ele ficou com receio daquilo que ouviu. E o que é que Samuel ouviu da parte de Deus? Samuel, neste encontro com Deus, não ouviu nenhuma declaração sobre aquilo que ia acontecer na sua vida. Não. Samuel ouviu de Deus, resumidamente e simplificando aquilo que Deus disse. Deus disse a Samuel que ele era um Deus soberano, que ele era um Deus poderoso, que ele era um Deus justo e que era um Deus que não tolerava nem tolera o pecado. Só que o disse de uma forma muito difícil, porque o disse com uma mensagem, com uma tarefa que obviamente deixou Samuel numa condição muito, muito difícil. Muito difícil. Eu imagino, amados, e agora sou só mesmo eu a refletir, eu imagino que provavelmente Samuel até poderá ter ficado desiludido e desapontado. Bom, então, finalmente eu percebi, é Deus que está a falar comigo, e agora quando Deus vai falar comigo, o que Ele tem para me dizer é isto. Eu esperava que Deus tivesse alguma coisa para me dizer importante para a minha vida. Afinal, Deus chama-me, e o que Ele tem para me dizer não é de todo agradável, e ainda por cima inclui uma tarefa muito difícil de executar. É porque Samuel não foi só o receptáculo daquela comunicação, mas ele foi responsabilizado para comunicar esta palavra a Eli. Certamente esta não seria a expectativa que Samuel teria para o dia e para o momento em que Deus falasse com ele. Amados, eu já aprendi ao longo da minha vida, e essa realidade está muito bem presente na palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse. Eu já aprendi que Deus nunca diz o que eu espero que Ele diga. Eu às vezes peço a Deus fala comigo. Mas às vezes eu peço isso na expectativa que Ele diga aquilo que eu quero ouvir. Amados, sistematicamente Deus me surpreende. E sabem, outra coisa não era de esperar. Ele é Deus. Será que nós temos a ousadia de achar que num determinado momento nós conseguiríamos antecipar aquilo que o Deus Supremo, aquilo que há pouco estávamos a cantar, aquilo que é único, que é majestoso, que é perfeito, que é criador de todas as coisas? Será que nós temos a veleidade de achar que podemos, em algum momento, antecipar o que este Deus tem para nos dizer? Deus surpreende-nos a todo momento e em todas as circunstâncias. E certamente Samuel foi surpreendido com aquilo que Deus lhe comunicou. E mais, não foi só surpreendido com aquilo que Deus lhe comunicou, mas com a tarefa que Ele lhe entregou. Ele era um miúdo de 12 anos. E agora dizer ao velho sacerdote, ao velho homem de Deus, uma mensagem como esta. Há uma outra coisa que a vida também já me ensinou e que Deus já me ensinou. É que as tarefas que Deus nos dá para fazer nunca são fáceis. Nunca são fáceis. Lembram-se de alguma que seja fácil? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é fácil. Chegar ao pé de alguém e dizer, olha, se tu não te arrependeres, se tu não aceitares Cristo no teu coração, tu estás perdido. Tem sido fácil fazer isto? Mas eu tive 10 anos de experiência missionária nos Açores e uma das perguntas que me faziam sistematicamente quando vinha cá era, olha, é difícil pregar um Evangelho nos Açores? A minha resposta era sempre a mesma, mas é fácil em algum lugar? Há algum lugar neste mundo onde seja fácil pregar o Evangelho? É porque eu não conheço. É porque esta tarefa que Deus nos dá, as tarefas que Deus nos dá, nunca são tarefas fáceis. Mas são as tarefas que Ele nos dá. E Samuel lida com essa realidade. Samuel finalmente entendeu que Deus estava a falar com ele. Ele ouviu o que Deus tinha para lhe dizer. E o versículo 18, amados, registra de uma
forma sublime a obediência, o compromisso de Samuel para com Deus. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. Esta foi certamente, amados, a melhor resposta que Samuel podia dar àquilo que Deus lhe disse. Uma resposta muito difícil. Olhar para aquele velho homem e proclamar-lhe aquilo que Deus ia fazer na sua vida como consequência da sua desobediência, da sua negligência. Esta foi a melhor, embora a mais difícil resposta que Samuel poderia dar, mas esta sem dúvida nenhuma foi a melhor, porque foi aquela que Deus tinha como expectativa que acontecesse. Os versículos seguintes, 19, 20 e 21, confirmam que Deus chamou Samuel para algo muito mais sublime. E nós sabemos a história. Nós conhecemos um pouco da história. Samuel vem a ser um homem absolutamente essencial na história do povo de Deus. O texto diz que Deus estava com ele. Os versículos dizem que ele se manifestava nele e através dele. Isso não só aconteceu para ele, mas diz o texto que perante todo o povo, diz lá o versículo 20, desde Dan a Berseba, a todos era confirmado que de facto Deus tinha confirmado Samuel como um profeta, um homem que falava em nome de Deus. É absolutamente extraordinário, amados, o que pode acontecer na vida de alguém como Samuel, a partir do momento em que ouvimos o chamar de Deus e respondemos: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É impressionante o que pode acontecer na vida de alguém, tal como qualquer um de nós aqui, quando, na sequência dessa resposta, ouvimos o que o Senhor tem para nos dizer. E embora não sendo fácil, cumprimos a missão e a tarefa que o Senhor nos deu. Amados, naturalmente, como eu mencionei, tantos outros aspectos importantíssimos e riquíssimos deste capítulo precisariam de ser esmiuçados e refletidos. Não temos tempo para tudo isso. Mas eu gostava muito de nos desafiarmos à luz daquilo que a palavra já nos partilhou, a aplicar à nossa vida. O que aconteceu com Samuel há milhares de anos atrás? Numa outra realidade, numa outra aliança, num outro modelo e circunstância de relacionamento com Deus, o que é que a sua experiência e esta palavra tem a ver comigo, tem a ver com cada um de nós, aqui, neste tempo e neste lugar. Amados, para mim fica como uma exortação clara, é que independentemente da caminhada que nós temos com Cristo, teremos sempre uma dose de inexperiência. Pelo menos essa é a minha realidade. Uma dose de inexperiência que tantas vezes me impede de reconhecer que Deus está a falar comigo, que me está a chamar. Porque eu ainda não conheço bem Deus. Nem vou conseguir conhecer nesta realidade em que vivemos, num mundo ao qual não pertencemos, mas no qual estamos temporariamente cá. Eu não vou ter possibilidade de conhecer Deus tão bem que em determinado momento da minha vida eu não seja, por causa desta minha inexperiência, desta minha falta de conhecimento, não seja impedido de reconhecer que Deus me está a chamar. Isto já me aconteceu. E nós precisamos de nos munir de recursos para minimizar essa realidade. Primeiro, é investir em conhecer mais Deus, em ouvir a voz de Deus e procurar em tudo reconhecer Deus a falar e a chamar. Para isso, precisamos não andar longe dele. Precisamos de dormir ao lado da arca e precisamos estar perto de homens como Eli. Precisamos de não andar distraídos com as coisas deste mundo, com as múltiplas comunicações e informações que chegam à nossa vida todos os dias, mas estarmos disponíveis para ouvir o chamar de Deus. E se eu conseguir lidar com essas dificuldades, é provável que, em algum momento,
eu posso entender que Deus me está a chamar. E Ele está a chamar para falar comigo. Ele não está a chamar só para perguntar se eu estou presente. Não, Ele está a chamar-me porque Ele quer falar comigo. E como nós já ouvimos na carta aos Hebreus, Ele está a falar hoje de uma forma muito clara. E não é através do Paulo Barata, é através de Jesus. Porque neste tempo Ele fala através de Jesus. Amados, se nós não conhecemos bem a Deus, nós podemos cair no erro de confundi-lo com qualquer outra voz. Jesus foi muito enfático no seu ministério terreno em chamar-nos a atenção para as vozes enganadoras destes tempos. E, amados, quem está a falar connosco não é nenhum sacerdote, não é nenhum pregador, não é nenhum homem ou mulher, é Cristo que está a falar connosco neste tempo. E qualquer coisa que saia fora disso tem que ser rejeitado. Tem que ser rejeitado. E por isso nós devemos ter o cuidado de não confundir a voz, tal como Samuel confundiu. Deus está-me a chamar, Deus está-te a chamar, Deus quer falar comigo, Deus quer falar contigo. E nós precisamos de reduzir o impacto da nossa inexperiência, de alguma distração ou até de alguma confusão, de algum distanciamento que eu possa ter criado na minha vida de Deus e daqueles que Deus usa. Amados, nós não podemos ter a expectativa, e às vezes eu creio que nós vivemos como se tivéssemos essa expectativa. Nós não podemos ter a expectativa que seja o mundo ou alguém deste mundo a direcionar a nossa atenção para Deus. Amados, não vai ser este mundo, nem ninguém deste mundo que vai dizer: olha, espera lá, se calhar é Deus que está-te a chamar. Acham que isso vai acontecer? Não, isso não vai acontecer. Porque este mundo não é o nosso lugar. Nós já não pertencemos a este mundo e este mundo não ouve a voz de Deus. Nós não podemos ter essa expectativa. E parece que às vezes damos tanta atenção às coisas deste mundo que temos a expectativa que em algum momento o mundo, ou as coisas deste mundo, ou as pessoas deste mundo nos digam: olha, Deus está-te a chamar, vê lá. Isso não vai acontecer. Mas Deus já usou uma vez uma burra para falar, não foi? Ai de nós, se um dia Deus tivesse que usar uma burra para nos falar hoje. Ai de nós. É essencial estarmos perto de Deus, é essencial caminharmos perto da casa de Deus, dos homens e das mulheres tementes a Deus, que conhecem bem a sua voz e que nos ajudam em determinado momento a dizer: olha, tu estás distraído, Deus está-te a chamar. Vê bem que isto é Deus que te está a chamar. Não sou eu, não é mais ninguém, é Deus que te está a chamar. Nós precisamos desses recursos, amados, na nossa vida. Samuel precisou. Eu preciso. Amados, à luz deste texto e aplicando à nossa vida, eu compreendo que nós precisamos de estar preparados e disponíveis para sermos surpreendidos com o que Deus tem para nos dizer. Não vamos antecipar, não vale a pena, amados. E nós hoje temos uma dificuldade, amados, sabem? Nós olhamos para a palavra, porque aqui temos o que Deus tem falado através de Jesus. Mas sabem, o próprio Deus, através da carta aos Hebreus, nos diz que esta é uma palavra viva e eficaz. Se ela é viva, ela é dinâmica. E a mesma palavra de Jesus, em momentos diferentes, pela sua ação e pela soberania do Santo Espírito, vai dizer coisas diferentes. Nós não podemos antecipar que João 3,16 vai dizer sempre a mesma coisa em qualquer outro momento da minha vida. Em momentos diferentes da minha vida, João 3,16 vai me dizer coisas diferentes. E vai ser sempre Jesus a dizer, e vai ser sempre surpreendente. Amados, nós precisamos estar preparados e disponíveis para sermos surpreendidos por Deus. Depois de o ouvir chamar, por mais difícil que seja o que Ele nos está a dizer, nós precisamos de ouvir. E mais, precisamos de fazer o que Ele nos pede. Nada mais nem nada menos. Fazer exatamente o que Ele nos pede e dizer exatamente o que Ele nos pede para dizer. Foi isso que aconteceu com Samuel. Precisa de acontecer connosco. Amados, eu não consigo encontrar melhor elogio
a melhor expressão de honra para a vida de alguém do que aquilo que Deus fez com Samuel. Pegar naquele jovem e usá-lo. Eu não consigo encontrar melhor expressão do cuidado e da vontade de Deus e da bondade de Deus. Deus olhar para mim, para cada um de vós, tal como olhou para Samuel, no meio da inexperiência, da incapacidade, da fragilidade, dizer: eu vou-te usar, eu vou-te usar. Não vai ser fácil, amados, mas vai ser muito bom. E tudo começa da nossa parte com uma frase: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amados, este, sem dúvida nenhuma, é um desafio tremendo que nós temos como igreja, como povo que não é deste mundo, mas que vive neste mundo. Ouvir Deus falar, ouvir Deus nos chamar e estarmos disponíveis para ouvir o que Ele tem para nos dizer. Vai ser sempre um tremendo desafio. E se os irmãos têm dúvidas disso, vejam o que aconteceu com os discípulos. Aqueles 12 que andaram com Jesus durante 3 anos. Ouviram diariamente, estavam com Jesus, ouviram da boca de Jesus o que é que lhes aconteceu. Eles não entenderam. Foi difícil para eles entender aquilo que Jesus lhes estava a dizer e Ele estava ali, cara a cara com eles. Essa é a dificuldade que nós temos. Continua a ser a mesma dificuldade. Porque Deus está-nos sempre a falar num padrão que não é o nosso aqui. Está-nos a falar numa realidade que não é a que nós vivemos agora aqui, porque nós não somos deste mundo. Mas Ele comunica connosco enquanto estamos neste mundo. E este vai ser sempre um tremendo desafio. E eu creio que Samuel contribui de uma forma muito especial para entendermos, para nos ensinar o que precisamos de fazer, para ouvir Deus chamar e para ouvirmos Deus falar. E já agora, para aprendermos com Ele também a responder da forma certa. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Entretanto, porque eu sou fã das boas notícias, eu quero-vos deixar mais uma boa notícia. Lembrar que os irmãos sabem. Amados, esta dificuldade que é iminente em todos os momentos da nossa vida. E hoje, amados, hoje aqui é o momento mais fácil, porque hoje estamos aqui entre o povo de Deus, não é? Saímos daquela porta e começamos a contactar com o senhor da pastelaria, com o senhor da bomba, com o nosso vizinho, com o familiar, com o nosso colega de trabalho, com o nosso patrão, com o nosso chefe, e as coisas ganham uma dimensão diferente quando temos que comunicar e cumprir aquilo que Deus tem para nos dizer. Vai ganhar uma dimensão realmente muito mais desafiante e difícil. Mas eu tenho uma boa notícia, porque esta dificuldade pequena, se é que podemos dizer, esta dificuldade que enfrentamos no que diz respeito à comunicação de Deus para connosco e àquilo que é o resultado dessa comunicação de Deus na nossa vida, que é de facto este desafio enorme que vivemos diariamente e constantemente, esta dificuldade é momentânea e vai passar já. A boa notícia, amados, é que logo estaremos num lugar onde não vai haver esta dificuldade. Esta é uma dificuldade momentânea de estarmos a viver num lugar onde nós não pertencemos, não é? Onde nós não entendemos o falar, onde nos é difícil comunicar e onde é difícil comunicar com os outros. E com todas as distrações que isto nos causa e que nos dificulta tantas vezes também ouvir Deus falar connosco, tudo isto é momentâneo, porque logo, garanto-vos, e não sou eu que garanto, é a palavra que garante, logo estaremos na glória com o Pai, estaremos face a face. Todas estas dificuldades vão ser anuladas, nós vamos poder comunicar, não vamos ter máscaras, não vamos ter nada que nos dificulte. Eu não sei que língua é que vamos falar no céu, eu acho que vai ser português, mas se não for português nós vamos falar outra língua qualquer, a dos anjos, e vai ser maravilhoso. Logo isto vai desaparecer. Até lá, amados, eu queria só deixar mais uma vez este desafio. É que a cada momento que o Senhor nos chamar, nós possamos responder: fala, Senhor, os teus servos estão a ouvir. E em consequência disso possamos ser obedientes, comprometidos com aquilo que Ele é, com aquilo que Ele diz, com aquilo que Ele nos manda fazer. Para a honra e glória do seu santo nome, que Ele nos dê a graça e a bondade e, naturalmente, a total dependência do Santo Espírito do Senhor para que tudo isto aconteça. O Senhor nos abençoe.
agradecidos pela mensagem que ouvimos hoje e por este desafio que nós agora temos em mãos, temos em ouvidos, não é? De ouvir a voz de Deus, que nunca nos esqueçamos deste desafio e que nunca nos esqueçamos da importância que é podermos comunicar com Deus. Antes de terminarmos o culto com a oração, queria pedir que ficássemos de pé, todos aqueles que puderem, e vamos cantar um coro que é só uma estrofe muito pequenina e que em si é uma oração. E por isso vamos terminar este culto com duas orações, uma cantada e outra falada, mas que ambas têm o mesmo poder, o poder de comunicarmos com Deus e de manifestarmos o nosso desejo de o ouvir, de ser somente dele e de poder estar cada vez mais próximo dele. Portanto, vamos cantar todos juntos o coro Abba Pai. Louvamos, Senhor, aceitar a nossa gratidão, Senhor. E ajuda-nos
tantas vezes, Senhor, a vencer quando veem aquelas vozes soar aos nossos ouvidos. Não é assim, podes fazer isto, podes fazer aquilo, podes andar dessa maneira, podes andar daquela. Ajuda-nos a resistir, Senhor, e a ouvir tão somente a tua palavra. Mas, Pai do céu, também te pedimos força para vencer, Senhor, e seguirmos, Senhor, aquilo que tu queres. Tantas vezes vem aos nossos ouvidos, ao nosso pensamento, aquilo que não devíamos ouvir. E pensamos, mas porquê, Senhor? Senhor querido, não é fácil. O caminho é estreito e apertado. E os dias em que vivemos são tão difíceis, Senhor. Porque as vozes do mundo querem ofuscar a luz que brilha, a luz do céu, a luz da tua palavra, Senhor. Dá-nos força para conhecermos aquilo que nos queres dizer. E perdoa-nos, Senhor, quando não entendemos e fazemos aquilo que tu não queres. E dizemos aquilo que tu não queres. Faz-nos fortes e firmes no poder do teu Espírito Santo, o qual tu enviaste para nos guardar neste mundo, não para nos tirar, Senhor, mas pediste ao Pai para nos ajudar a cada dia. Por isso, Senhor, descansamos no Filho e no Pai, os quais são aqueles, Senhor, que estão esperando por nós e por um pouco mais de tempo, Senhor. Não podemos gozar da tua face. Não temos palavras para te dizer o quanto amigo tu és, nosso Senhor. Tu és um Pai que nos amas. Tu és um Pai justo, que deste o melhor que tinhas para nos ganhar para ti. Agora ajuda-nos e dá-nos a responsabilidade de sermos filhos que te amem também, mas que te amem de coração, Senhor. Pedimos o poder do teu Espírito Santo para que a cada dia possamos honrar e glorificar. Te pedimos e te agradecemos no nome querido do nosso Salvador, do teu Filho amado, Senhor. Vamos chegar ao fim do nosso